Aqui. Bom, então, gravação iniciada, vou me apresentar aqui também, né, e fazer uma fala antes de apresentar o nosso convidado. Bom, eu sou professora Aline Ângelo, do Departamento de Ciências da Educação, da Universidade Federal de São João del Rei. Eu sou coordenadora desse curso de Fundamentos e Princípios da Educação do Campo e também docente, né? Então, eu estou ofertando a disciplina Princípios da Educação do Campo, Escola, Políticas Públicas e Direitos Humanos. Então, essa é uma aula aberta que faz parte do programa dessa disciplina, do curso como um todo, e metodologicamente nós estamos organizando o curso a partir de aulas abertas como momentos síncronos, né? Então, assim, antes de efetivamente começar o curso, né, primeiramente eu agradeço a presença do professor José Henrique Nespo, nosso convidado, dos seus convidados, né, do curso de Licenciatura em Educação do Campo, que estão aqui. Endosso aqui a presença dos nossos cursistas, né, que são professores do Estado de Minas, que estão aqui também presentes na nossa aula. E eu gostaria de começar fazendo uma fala também, porque nós aqui na Universidade de São João del Rei, nós estamos em greve, né? Tanto que eu estou até aqui com o nosso adesivo e explicar também, especialmente para os convidados internos e externos, né, que esse é um programa de formação continuada de professores, é uma atividade de extensão. E semana passada, o nosso sindicato aprovou as atividades essenciais. Então, como é uma atividade que envolve financiamento externo, envolve a comunidade, professores, temos prazo para cumprir, para finalizar esse curso, essa é uma atividade que ainda se configura como atividade essencial, por isso estamos aqui nessa aula aberta sobre o curso, né, dando continuidade à nossa formação. Então, assim, feita essa explicação sobre essa atividade, especialmente para os nossos alunos também, né, que estão aqui presentes, eu abro esse momento que a gente tem construído de aula aberta, que é um momento assim para dialogar sobre alguns temas que nós do curso, né, professores e cursistas acordamos em desenvolver alguns temas para a gente conversar melhor por meio dessas aulas abertas, né? E eu apresento, né, o meu convidado aqui hoje, que é o professor José Henrique Nespoli. Ele é professor do curso de licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu vou passar a fala para ele se apresentar melhor, né, falar um pouquinho sobre sua formação, sua experiência em Educação do Campo, e especialmente dialogar um pouco com a gente sobre esse tema, que é o nosso tema da nossa aula aberta, né? Que é a educação do campo como direito humano. No nosso curso, a gente tem conversado, né? Temos um material em que a gente discute um pouco desse tema, mas nós estamos aprofundando aqui nessa conversa aqui com o nosso convidado melhor esse assunto. E aí, enquanto o professor se apresenta, você pode ficar à vontade também para começar a sua fala, professor. E aí eu peço os cursistas e convidados que estão aqui, caso não tenham perguntas durante a fala do professor José Henrique, podem colocar, escrever aqui, ou depois, né, que ele terminar a sua fala, se manifestar, conversar com ele, fazer pergunta, comentários. Então, como eu disse inicialmente, esse aqui é um momento mais de conversa para a gente debater sobre um tema mais específico, né? Então, eu vou passar a bola. Obrigada, professor José Henrique, pela presença, né? Então, eu peço que você se apresente um pouco melhor aqui para nós. Boa noite, professora Aline. Obrigado pelo convite. Quero dizer que é um prazer estar participando da sua atividade e parabenizo, por essa iniciativa. Eu acho que, diante do contexto que nós estamos vivendo, de um ascenso de uma anticiência, de um certo obscurantismo conservador, acho que mais do que nunca a universidade, em especial a universidade pública, está desafiada a se lançar no desafio da educação, ir para a educação básica, desenvolver projetos. Mais do que nunca, ela tem que desenvolver o seu papel democrático e educativo na sociedade. Então, aceitei,
o convite, a oportunidade, justamente nesse intuito que eu acho que nós temos mesmo é que dialogar muito com a sociedade, na educação, com os professores, porque nós ainda, como vamos falar um pouquinho na atividade de hoje, estamos construindo os direitos na nossa sociedade e nós estamos num momento de crise onde muitos desses direitos estão ameaçados e a universidade não pode ficar indiferente a tudo isso. Ela tem mais é que assumir o seu compromisso, o seu papel social e desempenhar suas tarefas, sua função social. Também de início, né, saúdo todos que estão aqui na sala, professores, estudantes e convidados, né, por essa oportunidade da gente partilhar um momento de diálogo e, né, desejar que a gente consiga ter um bom encontro produtivo, onde a gente consiga avançar um pouquinho mais e entender melhor essa questão da educação e dos direitos humanos. Bom, um pouquinho, né, sobre mim. Eu sou formado em História, graduação, mestrado, doutorado na área de História, e trabalho aqui na licenciatura em Educação do Campo, que forma professores, né, para a área de Educação do Campo, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e falo aqui de Uberaba, tá? Na pontinha do estado aqui, em conexão direta aí com vocês, do centro do estado, né? Não sei qual que é a região aí, professora. Aqui é Campo das Vertentes. Nós estamos a mais ou menos 2, 3 horas de Belo Horizonte. Né? Região metropolitana ainda? Não? Como que chama a região? Ainda não, a região aqui é Campo das Vertentes. Ah, tá. Então, né? Então, me apresentei, sou da área de História, e aqui eu trabalho a formação geral, formação comum dos estudantes que depois vão para suas áreas de habilitação específica. Tá? Então, que a gente também trabalha essas disciplinas como história, política, sociologia, teorias da educação e coisas, né, mais genéricas assim dentro da formação do estudante, do professor e da professora, né, com habilitação na educação do campo. Bom, entrando agora no tema, que é o tema do nosso encontro de hoje. Educação do campo como direito humano. Então, acho que a primeira tarefa nossa é situar esse tema dentro da nossa realidade histórico-social. Entender que o processo de formação da sociedade brasileira se deu a partir, né, de processos de colonização e escravidão. Né? A escravização dos povos africanos, dos povos indígenas, a conquista das terras, e tudo isso deu origem a uma sociedade fundada na desigualdade. E esses processos que perduraram durante 300, 400 anos, ainda deixaram marcas profundas na nossa sociedade. A rigor, visto num prazo, num olhar de longa duração, em grande medida ainda estamos combatendo as consequências e os efeitos desse processo. As consequências da escravidão e da colonização na sociedade brasileira, de uma sociedade que foi subalternizada no cenário internacional, né? Desenvolveu toda uma forma de pensar, uma mentalidade também colonizada, fundada em preconceitos, em discriminações, em negação das características do povo brasileiro e da sua própria humanidade. E a escravidão, a rigor, foi um processo que negou a humanidade de amplos setores da sociedade brasileira.
Portanto, falar em direitos humanos implica que reconhecemos a humanidade como, né, universal, como pertencente a todos os segmentos, setores, homens, mulheres, negros, indígenas, toda a diversidade que compõe a sociedade brasileira. Portanto, é muito importante que a gente entenda que a formação da sociedade brasileira se deu mediante a desigualdade, mediante a negação da humanidade, e tudo isso conflita com a ideia de direitos humanos, de universalização dos direitos. E essa sociedade colonial escravocrata, embora formalmente, institucionalmente, ela tenha sido derrotada, né? A escravidão naquela forma acabou, né? A submissão a Portugal acabou. No entanto, muitos desses traços permaneceram vivos na sociedade capitalista que se formou a partir dela. E não só como heranças do passado, mas como desigualdades que são, vamos dizer assim, benéficas para os proprietários, para as classes dominantes do sistema, que se beneficiam dessa desigualdade, dessa negação de direitos para fortalecer o seu poder, que se beneficia da negação dos direitos trabalhistas, por exemplo, para se beneficiar na formação de uma mão de obra barata para trabalhar no campo, nas cidades. Se beneficiam da negação da educação como um direito de todos, como forma de manipular a população, não é? Como forma de instrumentalizar politicamente amplos setores. Então, a ausência, a negação dos direitos na nossa sociedade, ela é um processo que remonta às nossas origens, mas ainda hoje tem muita gente que as elites do país se beneficiam dessa negação dos direitos e querem manter essa negação dos direitos a todo custo, porque boa parte do seu poder econômico, político, cultural se fundamenta nessa exclusão. Então, esse assunto é extremamente tenso na sociedade brasileira e atual, né? Porque nós estamos vendo amplos setores, né, os setores mais conservadores da sociedade, se levantarem contra esse processo de afirmação dos direitos, de um avanço dos direitos na sociedade. Mínimo que podemos avaliar, né, o grau de avanços, mas viemos acompanhando desde a década de 80, quando se instituiu o sufrágio universal, voto para todo mundo. Foi pela primeira vez no Brasil, a partir da Constituição de 88, que todo mundo pôde votar, né? Viemos meio zigue-zagueando, mas avançando na conquista dos direitos. Se você pegar, por exemplo, para nos ater ao tema, no avanço da escolarização, nós vamos ver que a partir dos anos 80 nós vamos ter uma linha ascendente nas taxas de escolaridade. Tá? Em função do quê? Em função das conquistas que o movimento social, que os trabalhadores, que a base da sociedade conseguiu arrancar com a Constituição de 88, que foi quando pela primeira vez se afirma uma ideia, né, de direitos universais no Brasil. Então, esse tema é da maior importância para a gente construir um Brasil democrático, um Brasil mais igual, com justiça, né, e qualidade de vida para todos, e isso toca em questões estruturais, fundamentais da sociedade brasileira, tanto, né, por conta do seu papel, da sua colocação subalterna num cenário internacional, multinacionais, capital internacional se beneficia muito
dessa mão de obra barata, dessa negação dos direitos, e as elites nacionais também se beneficiam disso. Então, não é um tema ingênuo ou menor, mas toca nas estruturas da sociedade brasileira. Pois bem, feita essa introdução, essa contextualização sobre a qual vamos trabalhar o tema, né, que é a negação dos direitos como uma política atual, vigente na sociedade brasileira, de interesse das classes dominantes, vamos passar um pouquinho a luta dos povos, da sociedade, pela conquista da educação como um direito humano, e depois vamos aprofundar cada vez mais no tema da educação do campo. Porque dentro desse processo de luta pela educação como um direito e da negação dos direitos, nós podemos perceber, quando analisamos os dados, que a população do campo, as populações do campo, camponeses, quilombolas, trabalhadores rurais, comunidades tradicionais em gerais, né, o que a gente chama de povos do campo, teve um acesso ainda pior do que as populações urbanas ao tema, ao direito à educação. Tá? Então, mesmo, né, para a gente pegar um dado importante, quando Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, uma grande referência nossa dentro desse processo de luta pela educação como um direito, escreveu os seus trabalhos na década de 60, cerca de 50% da população era analfabeta. Ou seja, metade da população brasileira não tinha acessado o mínimo do direito à educação, da entrada na escola. Então, isso é um nível de exclusão alarmante. E esses índices de analfabetismo recaíam de forma mais acentuada, principalmente sobre as populações do campo. Comunidades camponesas, cortadores de cana, trabalhadores rurais em geral. E essa desigualdade no acesso à educação ainda permanece até hoje. Tá? Só para dar um dado rapidinho aqui para a gente poder avançar, né? Quando a política de educação do campo estava sendo elaborada, por volta da década de 2010, tá? Fez-se uma pesquisa e se constatou os seguintes índices. Por exemplo, a taxa de analfabetismo na zona rural é de 23% da população, enquanto o analfabetismo na zona urbana é de 7%. Portanto, mais de 3 vezes maior o analfabetismo no campo. Enquanto a média de escolarização, de permanência da escola, no campo é por volta de 4,5 anos de permanência na escola, na zona urbana é por volta de 7,8, portanto, o dobro. Tá? Então, esses são alguns dados que nos permitem constatar que, dentro desse processo de afirmação da educação como um direito, as populações do campo permaneceram inferiorizadas, mais excluídas ainda, numa situação mais grave de negação desses direitos. Tá? Então, daí a importância de se pensar uma educação do campo que vise a combater esse déficit histórico, essas desigualdades que foram se acumulando. E que vise, né, a promover um acesso maior e de mais qualidade às populações do campo no direito à educação. Pois bem,
Então, tendo em vista esse quadro, nós podemos, né, passar a refletir sobre o tema do acesso à educação. Porque essas populações do campo, vou focar na questão do campo, que é o nosso tema de interesse, tá? E o nosso tempo é curto, estou olhando aqui no relógio, já meu cronograma já está se estendendo. Na luta pelo acesso aos direitos à educação, as populações do campo foram percebendo que não bastava lutar pelo acesso à educação apenas. Porque, quando, né, posto dessa forma, quando elas acessavam a educação, que tipo de educação lhes foi ofertada e lhes é ofertada durante muito tempo e até hoje? Uma educação tradicional, conteudista, tá? Por muitas vezes alienante e que nega a sua própria identidade de povos do campo. Durante boa parte do século XX, a educação foi um instrumento do êxodo rural, que pegava o trabalhador rural e, por meio da educação, ia formar ele para ser o operário da cidade, para trabalhar na cidade, para o mercado de trabalho. Uma educação que visava né, tirar do campo, negando a sua identidade, suas práticas de trabalho, sua cultura, seu modo de vida, para afirmar a superioridade do modo de vida urbano, do trabalho na cidade, da cultura na cidade e tudo mais. Então, a educação, durante muito tempo, e ainda hoje a gente pode notar isso, na sua forma mais tradicional, ela era um instrumento do êxodo rural e não de fortalecimento da sua identidade, do seu modo de vida e de sua permanência no campo, do desenvolvimento dos seus territórios. Portanto, o que eu estou querendo sinalizar e partir para uma reflexão mais final? Que nós temos que, né, dentro da educação do campo, nós podemos pensar, né, na luta dos povos pelo acesso à educação como um direito humano, né, que é passar da exclusão ao acesso à escola. Então, nós vamos acompanhar uma série de movimentos e lutas que lutavam para inserir, incluir na educação os que estavam excluídos. Então, a educação como um direito humano. No entanto, o acúmulo de experiência, de reflexões e de intelectuais comprometidos com essas causas nos fizeram pensar que não basta só lutar para ser incluído na educação. É preciso refletirmos sobre qual tipo de educação que queremos. Tá? E aí entra um segundo tópico, que é a educação do campo como um instrumento de acesso aos direitos humanos em geral. Não só ela, né? A luta para acessar a educação. Quem estava fora agora vai estar dentro e nós vamos incluir todo mundo na escola. Mas, como eu disse, que escola? Essa escola que aliena? Essa escola que promove o êxodo rural? Que forma o trabalhador alienado da cidade? Então, o movimento da educação do campo chegou a uma outra reflexão, não, que nós precisamos de uma educação diferente. De uma educação que seja instrumento de conscientização e de formação de sujeitos
para que ela fortaleça, seja um instrumento, um espaço de apoio para que os povos do campo consigam acessar não só a educação, mas o conjunto dos direitos humanos. Direito ao trabalho, à saúde, direito à terra. Então vamos dizer assim, uma brincadeira ou um duplo trabalho em cima do tema que nos foi proposto. Educação do campo como direito humano. Então, o que nós estamos fazendo aqui, né? Estou sugerindo a gente pensar não só como o acesso à educação como um direito humano, um direito de todos, homens e mulheres, brancos, negros, índios, povos do campo e da cidade, mas da educação também como um instrumento de conscientização e formação dos sujeitos que lutam para acessar outros direitos, os direitos humanos e conquistar novos direitos. Então, uma educação diferenciada, comprometida com a democracia e com a luta pelos direitos. Pelo direito à terra, pelo direito à cultura, pelo direito à natureza. Não é? E a educação do campo se insere dentro desses dois movimentos. Ela luta, né, os movimentos sociais do campo, né, que a gente conhece, movimentos da agricultura familiar, movimento sem terra, movimento quilombola, movimentos indígenas, elas lutam para inserir as populações do campo dentro da escola, que é o direito à educação. No entanto, esse movimento de educação do campo não deixa de questionar que tipo de educação está sendo ofertada. Qual educação? E aí eles questionam também, né, o movimento de educação do campo também questiona esse papel, por vezes, né, alienante, tradicional, conteudista da educação. E ela quer uma educação que conscientize, que forme sujeitos capazes de lutar para acessar outros direitos. Tá? Então, a educação do campo, pegando o tema, ela luta pelo direito à educação, mas luta também para construir um tipo de educação, um tipo de ensino que fortaleça a luta pelos direitos, pelo direito à terra e pelos direitos humanos em geral. Tá? Então, por outras metodologias, por uma outra pedagogia, finalidades, uma outra filosofia da educação, um outro projeto político pedagógico que não é formar a pessoa para ser o trabalhador do mercado de trabalho capitalista, passivo e alienado, mas que a educação, né, que o acesso à educação seja um instrumento também de tomada de consciência, formação de sujeitos e fortalecimento de organizações para que eles lutem pela conquista de novos direitos, avancem nas conquistas dos direitos. E a educação do campo, né, se insere nesses dois significados que a gente procurou assinalar aqui. Tanto lutar para inserir dentro da escola, mas luta também para transformar a própria escola. Então, se a gente vai para as experiências de educação do campo, as escolas da família agrícola, as escolas dos movimentos sociais, do MST, as escolas de territórios tradicionais, quilombolas, indígenas, nós podemos observar que eles lutam não para reproduzir a educação da cidade, mas para construir uma educação diferenciada. Fortaleça sua identidade, sua cultura, suas lutas, comprometido com isso. Então, que a educação seja um instrumento de luta pelos direitos humanos. Tá? E uma proposta de educação integral, que não se prenda apenas ao conteúdo, mas que procure abordar as diversas dimensões do ser humano, como a política, a cultura,
a arte, o trabalho, a defesa da natureza e do meio ambiente. Então, a educação do campo, como proposta pedagógica, ela procura construir essa educação diferenciada, que não é apenas ensinar o conteúdo para passar no vestibular, mas sim para formar um ser humano diferente, mais, mais integral, né? Que é o conceito que a gente desenvolve por aí, né? Quando a gente fala em educação integral, é diferente de educação em tempo integral. Tá? Tempo integral é de manhã e de tarde. E nós estamos falando de uma educação integral, é aquela que não se limita ao conteúdo, mas procura desenvolver os diversos aspectos, né, da sua humanidade. Então, a educação do campo incorpora práticas, né, a reflexão sobre a vida política e social, a realidade em que vivemos, incorpora as dimensões da cultura, da arte no seu dia a dia, reflexões sobre o trabalho, práticas de trabalho, defesa da natureza, agroecologia, entre outros. Então, eu vou finalizar por aqui, acho que, né, deu uma pincelada inicial nesse trocadilho que eu acabei fazendo com o tema, professora, que é, né, a educação do campo. Ela luta pelo acesso à educação, mas luta também por uma outra educação, de uma educação diferenciada, que seja um fator de fortalecer as lutas dos povos para avançar e conquistar novos direitos humanos. Por isso, uma educação conscientizadora, libertadora, transformadora, como nos dizia, né, Paulo Freire, esse grande educador popular. Então, finaliza aqui, né? Já estamos com 40 minutos no nosso encontro. Abro para, né, comentários, diálogos e considerações. Obrigado, até mais. Obrigada, professor. Eu agradeço, né, imensamente pela sua fala. Eu digo aqui novamente para quem foi chegando no meio da fala dele que vocês podem também se manifestar, quem quiser levantar a mão, falar, fazer pergunta ou comentar o que foi colocado aqui, ou também escrever aqui no nosso chat suas colocações, suas perguntas. Eu já vi que tem aqui uma pergunta, né, do Delmar, que é nosso cursista também, no curso de aperfeiçoamento em educação do campo. E antes de fazer a leitura aqui da pergunta do Delmar, né, e abrir para inscrições, quem quiser levantar a mão também para se manifestar, eu quero também, né, comentar um pouco, né, sobre essa fala do professor José Henrique, quanto que é importante nós, né, que estamos trabalhando com a educação do campo, estamos nos formando professores, educadores do campo, ou nos aproximando dessa temática, até mesmo para conhecer melhor, para levar, né, esse debate nas nossas ações, na nossa militância, na nossa escola, de entender, né, essa relação, essa estrutura que ele acabou de nos apresentar, né? Olhar para a nossa sociedade, na sua formação social, cultural, econômica, como uma formação que foi excludente, né, que excluiu grupos, pessoas, excluiu direitos, né, mas que isso também gerou na linha da contradição luta social, né, luta por direito, né, e aí quando a gente fala em luta por direito, a gente também está sinalizando aqui uma luta por direito humano, por direito de existir, por direito de participar de espaços que antes eram espaços privilegiados para alguns, né, determinados grupos. E a educação do campo, ela vem desse processo de luta política, né? E hoje ela é uma realidade dentro de políticas públicas, dentro de um movimento dentro da educação, né? Então, ela tem aí uma perna no movimento maior de uma educação progressista, então tem uma posição, tem uma luta que é histórica, né, que se abraça com várias outras lutas de movimentos sociais, e ela também é propiciadora dessas
reverberações, ou seja, o objetivo, né, quando a educação do campo conquista espaços, né, cursos como este aqui de aperfeiçoamento, como a licenciatura em educação do campo, que é um curso regular em muitas universidades no Brasil, como uma política pública de um município, né, que vai assumir a educação do campo nas escolas do campo, enfim, essas conquistas elas vêm para também, né, reverberar em outras lutas, em outras conquistas, em outros espaços, né? E essa é a luta também política de quem está fazendo uma educação do campo, né, aliada aí às pautas maiores, né, que não se exclui, pelo contrário, elas se abraçam, porque se a gente quer transformar, a gente não transforma apenas com uma pauta, a gente transforma também com diversas pautas que estão sob o interesse, sob uma luta histórica da classe trabalhadora, né, dos lutadores e lutadoras por educação. Bom, eu vou ler aqui uma manifestação do Delmar, como pergunta, né, para o professor José Henrique. Aí eu vi que a Eduarda também abriu a câmera, se ela quiser também falar, se manifestar, eu passo logo depois que eu fizer aqui a leitura da questão do Delmar. Bom, ele diz assim, José Henrique, na sua região parece ser uma região de grandes latifundiários. Como fica a situação dos pequenos lavradores que têm que trabalhar para estes considerados grandes latifundiários? Esses pequenos lavradores conseguem ter o valor que merecem? E aí eu acho que para você comentar um pouquinho como que, né, quando professores da educação do campo, a gente acaba também acompanhando muito essas pautas locais, né? Eduarda, você pode também, né, abrir seu microfone, se quiser se manifestar, fique à vontade. Eu tô com a câmera desligada, mas eu tô prestando atenção. Certo, Cíntia. Eduarda, você queria se inscrever? Você está conseguindo abrir? Posso te dar uma consideração? Sim, pode falar, Cíntia. Esse tema a gente vem estudando desde o quinto período, né, professor? E graças a Deus vem, como diz, tirando a venda dos nossos olhos. Bom, do meu, né, principalmente, que sou completamente urbana, mas sou, como é que fala? Ai, eu, eu sou adepta à educação do campo. Eu creio que todos têm que ter o mesmo direito, independente de estar morando lá no Ribeirinho, como aqui na cidade. Tem que ter o direito ao conhecimento. Conhecimento é poder, segundo o nosso professor Danilo. E através desse conhecimento é que vai gerar, como é que fala? Que vai gerar esses grupos que ajudam as pessoas que, sabe, vou falar no popular, tapeadas, né, pelos grandes latifundiários. E graças a Deus, eu penso e tenho, como é que fala? Tenho orgulho de estar fazendo essa licenciatura e quero mesmo levar esse conhecimento que eu estou adquirindo para a sala de aula. Acho que vai ajudar muita gente. Que bom, Cíntia. Obrigada pela sua fala. Bom, alguém mais? A gente podia fazer uma rodada assim de 3, né? Eduarda pode falar. E aí depois eu passo para o professor José Henrique fazer os comentários dele e a gente abre, né? A gente tem ainda um pouquinho mais de tempo. Na verdade, o que acontece? No primeiro módulo do curso, eu fiquei me perguntando o tempo todo o quão distante nós que crescemos no meio urbano, na educação urbana, na educação conteudista, que é o formato padrão da educação básica, estamos da realidade da educação no campo.
E aí, quando a gente entra no paradoxo de falar em educação no campo como direito humano e a gente fala do acesso à educação, eu vou um pouquinho mais adiante com uma fala de uma professora que me tocou muito enquanto eu estava fazendo uma disciplina na FAI, na UFMG. Ela dava didática de licenciatura, inclusive foi minha orientadora, participou da minha banca de TCC. Ela fez uma indagação numa aula, falou assim, olha, o mais importante que promover as políticas de acesso à educação, seja ela em qual nível for, é mais urgente ainda que se façam e se desenvolvam políticas e metodologias que aproximem o educando da sua realidade e que façam o educando permanecer na escola. Porque o curso é um curso de especialização em educação no campo, ofertado pelo Programa de Trilhas do Futuro, que é um programa de incentivo do governo federal, em parceria com os governos estaduais. Mas, assim, falando especificamente do governo de Minas, eu não sei, eu não tenho conhecimento enquanto educadora a quantas anda o desmonte da educação básica no campo, tá? No prisma urbano, nós temos as prefeituras puxando de um lado e o Estado puxando do outro. Por quê? Porque o Estado ele quer municipalizar o ensino fundamental e deixar as escolas estaduais só com o ensino médio regular e a formação técnica. Então, nós voltamos lá naquele ponto inicial de questionar qual educação nós queremos. Porque se vê uma mudança brusca, sem consulta à comunidade, sem participação pública da população no geral, sobre a questão da formação dos filhos dessa população, desses educandos. E, para mais, tem a questão da formação conteudista e da mão de obra para o sistema trabalhista. Ou seja, o Estado está desmontando a educação básica, não só a questão do conteúdo básico, mas, para além disso, o Estado ele quer implementar um sistema de ensino em que se forme mão de obra. Então, ele não incentiva os nossos jovens. Eu dou aula, esse ano eu estou dando aula para educandos de 6º e 7º ano, então eu não tenho tanto contato assim. Mas ano passado, que eu tinha contato com o ensino médio, eu ficava questionando o tempo todo o desinteresse dos jovens pelo acadêmico, pelo pesquisar, pela oportunidade de estudar para além do ensino médio, de entrar numa universidade. Universidade é coisa de outro mundo. Parece uma coisa assim que a gente está falando mandarim com eles. E eu fico pensando em qual que é o impacto e se isso está sendo feito também na escola do campo, porque já é tão difícil. A escola do campo é um ambiente de resistência, é um ambiente de luta, é um ambiente assim de plantar sementes de indagação, sementes de, olha, você é a razão disso existir, então não desista disso, porque eu estou do seu lado, estou lutando por você, estou lutando porque eu acredito na proposta. Entendeu? E eu ainda me considero muito leiga no assunto, no quesito educação no campo. Eu comecei a fazer o curso pelo interesse, pela curiosidade do prisma do educar no campo. Gostei muito do primeiro módulo, só que eu não tenho noção de como que esse desmonte da educação básica está sendo feito com as escolas do campo, porque nas escolas urbanas isso é uma realidade. Nós temos plebiscitos, assembleias, audiências nas câmaras municipais. Por quê? Porque os municípios eles não têm nem capacidade de receber os alunos da educação básica, nem aporte financeiro
para arcar com esse custo. E o Estado não se responsabiliza, ele vai se responsabilizar nos 3 primeiros anos e depois disso, se o município tiver que contratar os professores excedentes do Estado e puder, ok, se não, não é dito claramente o que será feito dos professores e tá um cabo de guerra. Então, assim, quando eu penso na escola do campo como direito humano, eu penso também na permanência desse educando na escola do campo, entendeu? E não basta acessar. Eu pensei muito nisso e ao escutar a fala do José Henrique, eu fiquei pensando durante toda a minha graduação. Eu, por exemplo, eu não participei de nada que tinha na faculdade, nada que tinha de vivência acadêmica. Por quê? Porque eu trabalhava e estudava. Isso é uma realidade dos alunos da educação básica, principalmente os que trabalham, os que estudam à noite na educação de jovens e adultos, e também na educação do campo. A escola do campo ela tem que andar conforme o cronograma da lavoura, o cronograma da colheita, o cronograma dos tempos de chuva, tem a dificuldade de deslocamento. Então, assim, a permanência, eu acho que é um debate mais profundo ainda do que somente o acesso à conquista das escolas do campo, o acesso à educação do campo. A permanência desse educando, porque chega uma altura, eu não sei se isso acontece, eu não sou atuante na educação do campo, mas assim, na educação urbana, a questão do ensino ser conteudista, chega uma altura, hoje eu fui questionada isso, o menino virou para mim e falou assim, mas para que eu vou aprender isso, professora? Primeiro, porque tem a questão da tecnologia, que tudo eles têm na palma da mão. Segundo, que você tem que achar um sentido para aquilo que o Estado e que o currículo te obriga a ensinar. Então, eu fico pensando, se é difícil no urbano, o quão mais difícil é no campo? Era essa a minha colocação. Desculpa a demora. Sim, eu acho que como metodologia a gente poderia, a Bruna também quer falar, mas como já tivemos aqui 3 manifestações, eu acho que o professor José Henrique poderia comentar um pouquinho também, né? E depois Pode a gente passar para retoma. ela, professora. Tudo bem. Pode Importante para os ser? alunos, né? Depois a gente Ótimo, comenta então. no Então, vou deixar geral. a Senão Bruna. monopoliza. Já falei 40 minutos já e monopoliza de novo a palavra e já viu. Por mim, tudo bem, tá? Tá joia, então, né? Então, eu vou passar a fala para a Bruna, e aí depois eu vou dar uma olhada daqui a pouco no chat para ver se tem mais alguma coisa. E a gente volta fazendo uma rodada de fala, o professor também comento, né? Se tiver mais alguma manifestação, a gente abre também depois dessa segunda rodada. Pode falar, Bruna. Beleza, boa noite a todos. Acabei de vir de um conselho de classe, então estou assim, fritando nas ideias e nessas polêmicas. Assim, eu queria trazer um pouco a minha experiência pessoal aqui, acho que vai ajudar a servir de exemplo para as análises, né? Então, eu dou aula numa escola que é estadual, né, do 6º ao 9º. Ela possui 2 braços que são em zona rural, e eu estou dando aula nesses 2 braços também. Eles estão constantemente em risco de fechar, né? Tem poucos alunos. Essa situação que a Eduardo falou de permanência é o grande desafio, porque a maior parte nem queria estar ali. Se está ali, não é assim. Isso é geral no campo e na cidade. A valorização da ciência está assim por terra. Para os jovens de hoje, você aprender, você entender das coisas não tem valor nenhum. São totalmente imediatistas, né? Só pensa no aqui agora. Eu assim, tive outro dia uma discussão com os meninos lá de um primeiro ano, que só tem menino. Se eu for trabalhar de peão, eu vou ganhar tantos reais a diária. Eu vou ser tratorista, que ganha tantos reais a hora. Eu não aguento mais escola. Eles não sabem nem o que é estudar. Primeiro que eles acham que estudar é ficar lá dentro da escola só. Não sabe pegar um livro, não sabe raciocinar, usar as ferramentas ali ao favor deles. Então, assim, eu falei, gente, vocês acham que vêm para cá estudar? Vocês não gostam de vir para a escola, vocês não sabem o que é estudar. A grande maioria não sabe o que é estudar. O sistema educacional assim, está completamente falido, gente. Assim, vou falar de quem está olhando de dentro e
eu transito entre a esperança e o totalmente desespero, assim, de tipo, não tem solução. Por quê? Então, você tem esses alunos extremamente desestimulados, né, para aprender, para estar ali, para compartilhar. Eles não veem importância, não veem valor no aprendizado. Então, é uma coisa que é deles, é da sociedade que influencia. Então, a maioria, pelo menos aqui, você não tem mais aquela cultura do campo. A cultura do campo agora está totalmente ligada a sertanejo. Assim, é só um estilo de música e viver isolado. Eles não querem viver isolado. A maioria que realmente quer ir para a cidade. Você não... Então, poucos os que querem ficar no campo, e os que querem ficar no campo querem ficar com essa visão bem limitada de vou trabalhar, vou ser peão, vou ganhar meu dinheiro para poder gastar na cidade, para pegar as gatinhas. Então, assim, eu estou nessa escola que, essa que eu estou falando específica, um dos braços, vai virar alternância agora, no ano que vem. Está tentando se instalar alternância lá. Que o espaço, tem a questão do espaço que é precário, a gente divide com a escola municipal, então tem vários desafios aí nessa coabitação também, é outro ponto, questão de como tem muito pouco aluno, o Estado vê ali como uma sala de aula só em outro lugar. Então, ele não investe em infraestrutura, não investe em equipamento, enquanto na escola da cidade tem televisão, tem uma biblioteca, tem espaço para fazer, tem material para fazer as práticas, para fazer as coisas, lá não tem nada. A gente está num subsolo, umas salinhas divididas com esses negócios de divisória de escritório, assim, e muito precário, né? Então, como a colega falou, tem a dificuldade de chegar. Então, assim, tá tudo contra. Tá desde o aspecto da própria estrutura que tem ali disponível, da vontade do estudante, os pais que não dão valor nenhum, que mandam o menino para a escola porque é obrigado, senão consigo lá vem bater na porta. Então, tá bem contra. A outra escola que eu dou aula é à noite, pior de tudo, é à noite, então eles chegam cansados, desestimulados, e a maioria quer só sair dali e trabalhar. Então, assim, eu falo assim, que nem para mão de obra está servindo a educação, nem para formar mão de obra está servindo a educação da forma que ela está hoje. Né? Então, assim, concluindo, tem muitos desafios na escola de questão de comportamento, essa questão que você trouxe da relação município-estado, né? Aqui, por exemplo, o município dá até o 5º ano e do 6º em diante ao estado. E é um empurra de culpa, porque o que chega de aluno completamente analfabeto no 6º ano, isso vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. E aí, eu estava exatamente aqui antes da aula pensando que hoje foi o conselho da sala pior. Que a gente... Ó, eu tô com uma reunião aqui. Oh, meu Deus. Casa com criança, marido, é uma coisa. Então, assim, essa sala, por exemplo, tem muito problema de comportamento, né? De mau comportamento. Então, assim, tem jovens que no 6º, 7º ano já chutaram o balde. Eles já estão só esperando ter idade o suficiente para ir para o EJA, que aqui é o SESEC. Então, assim, a problemática, ela é para além, tipo assim, eu acho que a problemática rural ela tem toda uma particularidade e a escola em si está com uma problemática muito complexa. Quando você leva isso para o campo, fica pior ainda. E dentro disso, assim, o que eu vejo que realmente chega mais perto de funcionar é quando você tem realmente essa escola que é amparada socialmente. Porque a escola, sem esse amparo social, sem a organização social por trás, junto ali, cara, é nadar contra a corrente. Porque você não consegue fazer tudo. Você está jogando muita responsabilidade nessa estrutura da escola que ela não tem perna para dar conta. Entendeu? Porque, ao mesmo tempo, a gente reclamar também acho muito conteudista, mas, tipo assim, você vê os jovens que reclamam, assim, da desigualdade. Falar alguém que estuda na escola particular, agora com esse novo ensino médio, então,
vai ter mais chance de entrar na faculdade que eu, porque eles têm mais tempo de aula, eles conseguem estudar melhor, mais abranger os conteúdos que a gente não consegue. Então, é um paradoxo o tempo inteiro que a gente tem que lidar, porque eles reclamam que não tem conteúdo, se você passa conteúdo, reclama do conteúdo. Reclama que não tem atividade fora de sala, se você faz atividade fora de sala, reclama porque está fazendo atividade fora de sala. Igual eu trabalho com agroecologia lá, a gente bota os meninos para capinar, o que veio já de menino falar, minha avó está falando que você está explorando a gente, botando a gente para capinar. Então, assim, a escola sozinha não vai para lugar nenhum. O professor, a gente é a base, é o chão de fábrica. Que todo mundo, a culpa de tudo cai nas nossas costas. E a gente é o que menos tem poder de conseguir mudar alguma coisa, assim, né? Eu acho que realmente essa perspectiva que o professor trouxe aí da educação integral, não do dia inteiro, mas do ser humano ser olhado de forma integral, é por onde a gente vai ter que começar a caminhar, cara. Porque senão, a gente está ladeira abaixo e não. Para onde a gente está indo não tem solução. É hora de parar e olhar e falar assim, não, cara, tem que fazer diferente, tem que fazer outra coisa. Porque isso não está dando certo. E não vai nunca dar certo tentar enquadrar dentro dessa caixa que é limitada, que, sabe, a gente quer fazer como se botar o mundo dentro de uma caixinha. Não tem espaço para caber ali, dentro daquele formato. Tem que mudar o formato. Assim. É isso que eu vejo e aí eu transito entre, vou largar a mão disso e seguir o fluxo, que eu acho que é o que a maior parte dos professores fazem para aguentar, ou então tem que mudar tudo. Tem que incomodar e começar a mudar tudo, porque desse jeito, assim, claramente não tem avanço, não tem para onde ir, assim. Não, gente, estou desabafando aqui, eu estou aflita. Obrigada também pela participação, Bruno. Eu vi que a Eduarda levantou a mão, mas eu acho que o professor José, se você quer falar um pouquinho, depois de repente a Eduarda vem falando, só para a gente também ter esse momento aqui de conversa com o professor José Henrique. Bom, né, todas as questões são realmente muito importantes e densas, né? A gente só pode dar uma pincelada aqui, tentar complementar uma outra coisa, né? Vamos dizer, apontar uma reflexão, mas desde já, né, declaro a incapacidade de esgotar o tema. Mas começando aqui, por exemplo, que eu acho que, pela ordem das questões, que eu acho que vai dar para a gente pensar algumas coisas. O Delmar, né, fez uma primeira questão pelo chat. Ele fala, sua região é uma região de grandes latifundiários. Como fica a situação dos pequenos lavradores? Vocês vejam, né, aqui Uberaba, ano passado, acho que foi a cidade do Brasil que mais produziu cana-de-açúcar. Então, aqui nós somos um dos territórios onde o agronegócio da cana-de-açúcar é um dos mais poderosos, influentes e ricos do Brasil. Aí você pega, recentemente saiu uma pesquisa, tem até um site disponível que chama Água que Sai da Sua Torneira. E você vai lá dar uma olhada, tem município por município. Quando você vê as análises que foram feitas da água de Uberaba, lá consta que a água que sai da torneira, que a gente bebe, que a gente cozinha, ela está contaminada por 12 substâncias tóxicas altamente nocivas à saúde e 2 acima de todos os alertas máximos, que são aquelas decorrentes do agrotóxico utilizado na lavoura de cana-de-açúcar. Então aí eu me pergunto e pergunto para vocês, será que esse é um tema só de interesse dos povos do campo? Ou que será na cidade isso também é importante de ser abordado? Tá?
falo isso porque eu vi que muitos vêm de uma experiência da cidade e eu quero sinalizar que muitas dessas reflexões que eu tracei aqui não se restringem ao tema da escola do campo, a educação do campo. Tá? Nós falamos da educação do campo por um recorte, mas a abordagem, a ênfase, ela serve muito bem para a cidade e para qualquer espaço educativo, formal ou não formal. Tá? O que vocês estão estudando aqui nesse curso de aperfeiçoamento em educação do campo pode muito bem ser aplicado em qualquer espaço. Então, você veja essa situação que eu trouxe, não é? Que a indústria do agronegócio está desenvolvendo uma indústria nociva, uma indústria da morte, destrutiva, um ramo da economia destrutivo, que tem envenenado o solo, a água, desmatado a natureza, explorado o ser humano, aí ele pede, né? Exterminados as pequenas propriedades da agricultura familiar, que é onde se produz os alimentos. Aí você vai no mercado, o alimento está caro. Da onde saiu isso? Saiu da expansão da grande empresa monocultora, que tem diminuído cada vez mais a área de agricultura familiar e produção de alimentos. Isso interessa só as populações do campo ou impacta sobre a vida das cidades também? Então, né, o que eu quero sinalizar é que isso não, a educação do campo, ela não é um tema segmentado ou de uma particularidade só para as populações do campo. Todas essas reflexões do que ocorrem no campo impactam também na cidade e suas metodologias também são válidas para o território urbano, tá? E aí, né, a Cíntia fala, né, comentou de como ela tem tido essa experiência na licenciatura em educação do campo, que incorpora um pouco dessas propostas, e isso tem contribuído para ela desenvolver sua tomada de consciência, compreensão do mundo, e falou, né, chegou até a dizer que é feliz fazendo o curso, estudando. Então, refletindo um pouco, né, muito também das questões comportamento em disciplina, problemática em sala de aula se vinculam também com as metodologias. Tá? Isso é importante a gente assinalar, porque esse é um debate contemporâneo, frente aos problemas da educação, que é uma metodologia tradicional. Tem aqueles que acham que a solução é por ordem, chama a polícia, militariza. A solução para o problema da educação é mais disciplina. Põe o policial na escola, põe câmera, e o problema é enquadrar esse aluno, mas nunca se chega a questionar as metodologias. Então, esse é o tema das forças conservadoras da nossa sociedade. A solução para a educação é ordem, é polícia, é repressão, é castigo. Tá? E a gente parte para uma reflexão de que a gente também tem que refletir sobre as metodologias, as práticas educativas que nós estamos desenvolvendo no nosso dia a dia. E é lógico que precisamos criar as condições para um bom trabalho do professor. Né? Esse é um tema que vem complementar. Não adianta ter uma carga horária, um salário muito baixo, uma carga horária abusiva, o tempo de preparação de aula fica mais difícil. Então, uma coisa acompanha a outra, mas não podemos, né, deixar de encarar esse fato, porque não consigo, né, as políticas não valorizam a educação, que nós também devemos incorporar isso como uma verdade científica. E aí, né, a Eduarda fala do fechamento das escolas, da municipalização.
E aí isso casa com o que a gente estava falando no início, né, no quadro, de que a negação do direito à educação interessa muita gente hoje ainda. Se você pega a experiência dos governos mais de extrema direita que nós tivemos recentemente e acompanha, né? Só você dar uma googada aí e ver os dados de investimento em educação, nós vamos ver que todos eles cortaram investimentos em educação. Tá? Isso é estatístico. Então tem muita gente que é contra a melhoria da educação, o avanço da educação, porque se beneficiam do fracasso da educação. Darcy Ribeiro dizia: a crise da educação não é uma crise, é um projeto. Tá? Então isso é proposital. Isso é, como eu estou dizendo, tem muita gente que quer isso, se beneficia disso e luta com unhas e dentes e até quer pegar em armas por conta disso, para defender a baixa qualidade da educação. Então, isso é sério. Não é? Paulo Freire, né, que sonhou erradicar o analfabetismo, foi preso, tomou 15 anos de exílio na cabeça, sem poder voltar para o seu país, e suas obras foram proibidas de serem publicadas no Brasil, porque ele sonhou em erradicar o analfabetismo no Brasil. Então, é isso que acontece com quem quer enfrentar esse tema de verdade. Então, é um tema tenso da sociedade brasileira, que toca nas estruturas de poder econômico, político e cultural. E ela sinaliza ainda a questão da permanência na escola, né? Que é o que eu tentei falar como acesso aos outros direitos. Não adianta só pensar no acesso do direito à educação se a qualidade de vida, a estrutura familiar, todo o resto está bagunçado. Então, né, a permanência na escola muitas vezes está relacionada com as condições de vida do jovem, da família, que tem que abandonar para trabalhar porque não tem condições de permanecer e condições de acesso. E políticas públicas também devem ser pensadas para enfrentar esse tema. Porque não basta pôr na universidade ou pôr na escola. Precisamos pensar na permanência, né, nas políticas públicas, mas indo além, né, na mudança das estruturas sociais que garantam melhores condições de vida para que essa permanência seja uma coisa mais tranquila. Eu não vejo esse fenômeno acontecendo com tanta frequência nas camadas médias e superiores da sociedade. Todo mundo termina ensino médio, vai para a faculdade, ainda que paga, mas o tema da desistência da escola é um tema do meio para baixo na sociedade. Então, tem a ver com condições de vida, né? Com qualidade de vida e as estruturas sociais e econômicas do país, com as desigualdades e a negação dos direitos, que foi por onde eu comecei. Então, acho que isso se relaciona diretamente com esses temas, tá? E aí, avançando um pouco mais, questão, né, da estrutura cultural da nossa sociedade. Como a gente, né, a teoria nos demonstra, a cultura, o comportamento não emerge da genética, né, que é o pensamento, né, nazista. Ah, determinada raça é inferior. Como se a cultura, o modo de pensar, emergisse de uma determinada biologia. A raça tem a ver com o comportamento ou a genética. Então, a cultura ela não emerge da biologia, não emerge da genética, ela emerge da sociedade. E se nós temos uma cultura alienada, uma cultura sem perspectiva,
Isso aí tem a ver com os meios de comunicação, com os valores da nossa sociedade de consumo, com essa indústria da desinformação, do vulgar, da música alienada. E o jovem, ele é a primeira vítima, a criança e o jovem, porque não tem estrutura para enfrentar isso, não tem estrutura mental, massa crítica para se separar disso. Então, né, esses fenômenos que a Bruna relata no seu dia a dia da escola, vamos dizer assim, é a expressão mais visível do que a sociedade coloca enquanto modo de vida para as nossas crianças, para os nossos jovens, onde a educação não é valorizada. Não foi ele que inventou isso. Como nós estamos buscando, isso aí tem raízes profundas na nossa sociedade. A TV, os meios de comunicação, o rádio, estimulam uma cultura educativa, uma cultura crítica, é a cultura de massa, de consumo, em que as pessoas se realizam pelo mercado, consumindo, por uma série de outras instâncias. Então, né, esse é para como esse tema é tenso. Então, isso que a gente relata, essa guerra na escola, esse clima, os valores com os quais nós nos deparamos e temos que enfrentar no nosso dia a dia, eles são profundamente alimentados todo dia. Na TV, no rádio, nos meios de comunicação, nas propagandas, no modo de vida, enfim, gerando esse tipo de cultura, essa visão de mundo sem perspectiva passiva, onde a educação não tem um lugar de destaque, onde o conhecimento não ocupa um espaço importante dentro da cultura da nossa sociedade. E agora, com esses adventos, né, dessas novas redes sociais, de mídias, e WhatsApp, Instagram, não sei o que lá, cada vez menos as pessoas têm menos tempo para ler, porque elas estão sempre ocupadas nesses aparelhos de alienação de massa, vendo curiosidades, banalidades e tudo mais. Então tem gente ganhando dinheiro com isso, com essa cultura, alimentando tudo isso. As pessoas ficam lá, tal, no Zap, no Insta, no não sei o que lá, no YouTube, no TikTok. Isso aí não é gratuito. Tem gente que está ganhando muito dinheiro, né, a partir desses modos de vida, alimentando essas visões de mundo. E a gente está se deparando, né, tentando enfrentar esses grandes temas, essas culturais da sociedade. Como a gente falou, educação não é só conhecer só conteúdo, não é só a fórmula ou a data. Ela é também valores, modo de vida, perspectivas de vida e, né, todo esse embate, né, e às vezes até um certo desânimo, como ela falou, a gente sente que não vai dar conta, né, de enfrentar estruturas tão poderosas que passa, como a gente falou, pela televisão, pelo rádio, por essas mídias sociais que a gente luta todo dia, né? Aqui na universidade também, cada vez mais é difícil você dar uma aula, porque está todo mundo muito ocupado vendo banalidades no celular. Não tem tempo para escutar o que o professor está falando. Então, isso é tenso. É bem problemático mesmo. E o que ela relata é a realidade nua e crua do poder que essas grandes plataformas, esses aparelhos de hegemonia criaram na sociedade e vitimizam, né? Porque essas próprias pessoas vão ser vítimas disso aí. Elas não vão se beneficiar disso. Elas, né, num futuro próximo ou de médio prazo, vão padecer das consequências de uma falta de escolaridade, de uma falta de uma consciência política e tudo mais,
E elas vão sofrer com isso. Podem ser que nem tenham as consequências, não tenham a consciência disso, mas vão viver as consequências disso. Né? Então, esses mesmos que falam isso, né? Não quero estudar, não quero, é o primeiro que vai sofrer. Mas isso, né, não foi inventado pela criança, pelo jovem, ele foi formado nessa estrutura, nesse quadro mental cultural. E quando a gente se depara com isso, né, nós não estamos lutando contra o jovem ou contra a criança. É muito mais profundo, né? Ele é a vítima de todo esse processo. Então, só assinalaria isso aí, né? Pegando esses temas mais profundos que a gente está tentando tratar aqui, né? Mais estruturais. Que a gente pode levar para o particular e trabalhar em muito mais detalhes, né? Como eu falei, não dá para esgotar esses temas, né? São muito amplos e tem a sua expressão mais ampla e a mais particular. Naquela escola, naquele menino, naquela menina, e a gente teria que ir afunilando, né? Não dá para fazer todo esse trabalho, não temos tempo e precisaria de conhecimento de causa de cada particularidade, mas só assinalaria em grandes termos esse quadro cultural, mental que a nossa sociedade vive e que nós temos que enfrentar também e que atrapalha o nosso trabalho. É um obstáculo que a gente tem que enfrentar para desenvolver o nosso, né? O nosso trabalho e às vezes a gente parece até que é insuperável, uma causa perdida, como ela falou, né? Às vezes dá vontade de largar tudo. A educação é uma causa perdida. Acabou, não tem mais jeito, né? Como se diz, fecha a porta e apaga a luz, o último que sair, né? Joga a chave por baixo e deixa lá. Então, mas isso é o que a gente está falando, educação, a crise da educação, lembrando Darcy Ribeiro, não é uma crise, é um projeto que alimenta tudo isso, tá? E aí, nesse imediato, foi isso, professora Aline? Uhum. Não, tá ótimo, sim. Eu acho que é um pouco essa conversa, né? A gente não consegue esgotar, né, numa bate-papo aqui, numa aula aberta, porque conforme a gente vai trabalhando aqui no curso, a gente percebe, né, o quanto é desafiante. Eu acredito muito que também a ideia da gente se aproximar do debate da educação do campo nem é a gente sair daqui com uma receita do que fazer, porque a gente não consegue, mas a partir do momento que a gente sai, sabe, Bruna, Eduardo, com essas questões, a gente já está dando um salto importante, porque, como o professor falou, nós estamos no meio de uma luta hegemônica, né? Nós estamos fazendo luta de classe. E nessa luta de classe, nós ainda estamos perdendo muita coisa, né? Porque a gente não tem o poder, né? Nós ainda somos classe trabalhadora, nós temos diretrizes dentro de um Estado que ele está, sim, ao lado de uma determinada classe, né? Por mais que às vezes dialogue com a gente, mas nós temos aí, enquanto força política, muitos desafios, né? Para conseguir transformar essa realidade. Mas nós também temos muitas conquistas, muita luta. Então, assim, a formação é um espaço também de luta, né? De apropriação. Então, aqui a gente provoca, né? E a partir de algumas provocações, a gente espera também acumular outro debate, buscar outros estudos, né? Então, assim, o curso de aperfeiçoamento, ele traz um pouco desse propósito de pincelar alguns temas, né? E a gente espera que ao pincelar, né, ao trazer isso, a gente busque outros aprofundamento, né? E aí a gente fica muito feliz em ver isso, né? Alunos que já estão perguntando, a gente quer fazer uma formação específica sobre isso, né? E aí, tendo contato, a gente encaminha, tenta contribuir nesse processo, né? E aí é interessante, né, quando vocês trazem aqui algumas colocações que o professor muito bem falou, mas eu só queria reforçar essa preocupação, porque na verdade é uma dor que a gente sente enquanto professor, né, que trabalha numa estrutura de um Estado, que vem enrijecendo, né, e fechando cada vez nossa autonomia. Na verdade, a gente está trabalhando dentro de uma forma, né, que ela está dada, que é a forma escolar, né, capitalista, a forma escolar que tem aí assumido um projeto de educação, como o Darcy Ribeiro fala, né, um projeto de educação que é um descaso, é uma desvalorização, né, e o quão é desafiante a gente
lutar por outro projeto de educação, por outra forma de fazer educação, e a gente faz na verdade, uma luta ideológica, né? E em muitos espaços a gente percebe como que alunos, aqueles que estão em nosso entorno, são manipulados, alienados por uma luta ideológica que tenta, assim, né, desmobilizar qualquer atividade que é coletiva, qualquer responsabilidade, inclusive, né, com seu próprio destino, né, sua própria formação. Isso vem como um propósito ideológico que os nossos jovens, né, estão acessando, estão às vezes se apropriando sem perceber, porque isso também não é consciente. E eu me lembro muito, né, eu até gosto de falar isso nas minhas aulas, quando eu trabalho aqui na Universidade de Sociologia da Educação, né, e quando eu falo, né, dos aparelhos ideológicos do Estado que contribuem para o processo de alienação, sempre cito o Althusser, né, que é um filósofo, um pensador, em que ele diz que muitas vezes essa luta ideológica, né, que o Estado capitalista, excludente, né, exerce sobre a sociedade, nem sempre ele é consciente. É por isso que a gente usa e tanto fala aqui do Paulo Freire, né, para a gente pensar numa educação que seja conscientizadora, ou seja, a gente colocar, né, no nível da consciência toda essa história de exclusão, toda essa manipulação, né, do qual a gente vive, os nossos jovens vivem, porque a partir disso, quando isso vem para o consciente, a gente consegue, inclusive, se questionar mais, né? E às vezes nem dá o resultado, mas pelo menos lançar a pergunta para que a gente busque, como bem diz o Paulo Freire, ser mais, né? E ser mais é um processo de luta constante, de buscar estudar, de buscar se apropriar, de se engajar. Nós estamos numa sociedade cada vez menos engajada, né? Para lutar com essas políticas, né, que nos assolam, a gente precisa de muito engajamento, porque é necessário esse engajamento para a gente tentar ter um pouco de força para fazer uma luta por poder, né, para um lugar de tentar transformar e mudar alguma coisa. Enfim, a gente já está com um horário bem avançado, também não quero abusar muito da participação do professor José Henrique aqui, e aí eu só peço, né, talvez aqui uma ou duas falas para encerrar, né, fazendo aqui umas considerações finais. Se quiser aproveitar o momento, eu vi que a Eduarda levantou a mãozinha, então eu vou te pedir, Eduarda, para fazer essas colocações, né, no sentido já de finalizar um pouquinho essa conversa, para a gente tentar encerrar, né, agradecendo aí vocês que vieram participar do nossa aula aberta, o professor. Então, quem puder, né, aproveitar o momento para fazer algumas considerações finais, fique à vontade, Eduardo. Então, assim, vamos tentar só fazer uma fala mais breve para a gente conseguir também finalizar aqui a nossa live, né? Eduarda, Bruna, se eu não me engano, a Cíntia também tinha levantado a mão. Então, eu vou pedir mais ou menos uns 2 minutinhos para a gente fazer a colocação aqui, para já caminhar para o encerramento. Na verdade, eu queria agradecer. Fiquei muito feliz que eu consegui assistir a aula hoje. Eu falei assim, gente, eu tenho que assistir a aula porque é 19 horas e é o horário que eu tô voltando da escola onde eu tô trabalhando esse ano. E assim, só colocar mesmo a questão do desmonte da educação é um projeto, assim como a fome é um projeto, né? São instrumentos, é um projeto de controle, porque quem detém as ferramentas de controle detém o poder. Então, assim, a fome é uma ferramenta fortíssima, atrelado à desinformação, à falta de formação, à falta de acesso à educação. Isso são, assim, cutucadas para a gente pensar, assim, como eu posso fazer diferente? E eu, na verdade, assim, todo dia, é o que a Bruna falou. É Bruna? O que a Bruna falou, nós saímos de casa, nós que estamos atuando na educação do Estado, a gente sai de casa, eu pelo menos, eu saio de casa todos os dias pensando assim, não, hoje vai ser diferente, eu vou dar uma melhor, eu vou fazer diferente, eu vou despertar nenhum que seja um motivo para continuar ali naquela escola e etc e tal. Então, assim, não vou salvar o mundo, mas se eu fizer a diferença na vida de um por dia, já é alguma coisa. Queria agradecer imensamente a oportunidade, o debate rico e aguardando já o próximo encontro. Obrigada.
Obrigada, Bruna. Aproveito antes de passar a palavra para a Bruna. Aliás, obrigada, Eduardo. Antes de passar a palavra para a Bruna, só vou avisar que quem está nos assistindo, que não é do curso, eu deixei um link de um formulário de presença que depois a gente emite uma declaração de participação na aula aberta. Pode falar, Bruna. Vou ser bem breve também. Gostei muito aí da fala do professor, né? Realmente, assim, o que eu sinto é que a guerra é desigual, sabe? Porque o que mais me aflige é saber disso tudo, saber que o jovem ali, ele é a vítima e não conseguir mostrar isso para ele, falar, meu filho, olha só, você está sendo manipulado, você está comprando um projeto de vida que não é para você, que vai te deixar, vai te botar na pior posição social possível, vai te deixar ali rendido. E isso, nossa, para mim, eu acho que é o mais aflitivo, porque você fica querendo trazer, e eles, cara, a gente, por isso que eu falo que nós é o chão de fábrica, porque na agonia que eles têm, o embate deles é com a gente, porque a gente está ali representando, né, uma força externa maior. Então acaba que a gente está ali para tentar ajudar, né? Está querendo trazer uma elevação na consciência, trazer uma visão, trazer essa educação emancipadora, mas a gente é visto muitas vezes como os vilões da história. A gente está ali, eu falo, cara, quando comecei a dar aula, tinha dia que eu entrava, parecia que eu estava vendo para uma guerra. Eu falei assim, gente, é 40 contra 1. Eu estou perdendo. Mas, assim, tem dias e dias, né? Eu acho que, no geral, eu concordo que a gente tem que buscar novas metodologias, mas essa visão, eu acho que muitas vezes nos conselhos de classe, nas reuniões, eu vejo muito a gente botando a responsabilidade em cima do professor. Acho que a gente tem que tomar cuidado nesse discurso, de que a responsabilidade é toda nossa. O problema é muito maior, não é? Não tem como a gente, o professor, responsabilizar por consertar tudo. A gente não vai consertar tudo sozinho, né? Então, para além dessa guerra ideológica, essa guerra que o José Henrique trouxe aí, professor, sobre a questão das tecnologias, a gente já perdeu também. É muito difícil, gente, você lutar contra isso aqui. O menino, eu já. Aí entra a questão de disciplina, que era o último comentário que eu queria fazer. Eu acho que eu transito. Tem hora que eu falo assim, gente, transformar no exército, fazer exatamente isso que o professor falou. Botar a polícia, botar eles para servir exército. Eu sou totalmente contra, gente, mas tem hora que eu falo, cara, não tem outra solução. Por quê? Primeiro, tem que proibir isso aqui dentro de sala de aula, cara. Isso aqui está acabando com a educação. Isso aqui, ó, está acabando com a educação. Proibir isso dentro de sala de aula. Proibir. Porque você não consegue disputar atenção. Não disputa atenção. Eles nunca vão prestar atenção em você enquanto eles tiverem isso aqui na mão. Vai ser sempre um escape. Eu sei que é extremamente difícil manter a concentração por muito tempo, e especialmente para os jovens. Então, essa estrutura de aulas de 50 minutos não é o ideal, mas, cara, hoje em dia você consegue 5 minutos de atenção de um estudante em sala de aula, você não consegue 5. Então, assim, eu acho que sim, a gente precisa pensar em estratégias disciplinadoras, mas não necessariamente, assim, aquela rigidez do exército, da polícia, do castigo, mas a gente precisa trazer, sim, para o ambiente escolar a questão da disciplina, eu acho, assim, das regras, das convivências, né? Hoje eu estava pensando exatamente nisso, como lidar com esses alunos problemas. Me veio algumas metodologias de montessorianas, né, do aluno ajudar na limpeza da sala, ajudar na limpeza da escola, participar dos processos, não sei, alguma coisa para tirar ele da sala de aula, mas deixar ele aprendendo a ter disciplina com as coisas, né? Não sei. Minha contribuição, a última contribuição, não vou me estender, não. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que olhar bastante é isso também, como conseguir criar essa evolução pessoal mesmo, assim, né, de comportamento da nossa juventude.
disciplina sem controle, né? Porque eu acho que essa proposta das escolas militares vem muito nessa noção de disciplina para controlar, para tornar o sujeito mais subalterno. Não que a disciplina não seja importante, eu acho que a pedagogia socialista trouxe muitos ensinamentos, né, sobre a importância da disciplina para você construir um sentimento coletivo, inclusive para transformar o seu meio, fazer uma luta social, porque a gente também não muda as coisas se a gente não tiver compromisso. E para ter compromisso, a gente precisa ter disciplina. Então, é uma questão importante que você traz, Bruna, sobre essa questão da disciplina. Como que a gente conquista isso no sentido de senso de coletivo, de transformação coletiva, para um outro projeto, né, de educação, de sociedade. E aí, realmente, é importante a gente fazer essa diferenciação. Bom, a Cíntia tinha levantado a mão, né? Então, se ela quiser falar, não sei se ela ainda quer falar, né, rapidamente, mas eu Quer. também pode falar, Cíntia, uma fala breve, para depois a gente passar para o José Henrique fazer as suas considerações finais. Obrigada pelo convite, viu, professor? Muito obrigada, Aline, também por estar participando, por eu estar participando dessa reunião. E concordo com a Bruna a respeito da disciplina e concordo com você. A gente não tem que pôr viseira no aluno, ele tem que ter visão de mundo. Isso é uma coisa que eu aprendi com o professor Néstor. Ele tem que ter visão de mundo com liberdade, porque liberdade acarreta responsabilidade, entendeu? Daí vem já associada à disciplina. E a indisciplina, os alunos que são indisciplinados em sala, eu concordo com a Bruna que muitas vezes são porque eles estão assim, longe de, igual ela falou, tem muitos que estão lá no 7º, 8º ano que não são alfabetizados, né? Ai, que saudade da minha época de escola, que a gente não passava de ano se não soubesse ler e escrever, né? Eu sei que é um período meio assim, conturbado, mas eu vou te falar, vale muito a pena pegar no pé do aluno para ele poder estar aprendendo, entendeu? E não só alienando esses adolescentes, esses jovens, né? Eu acho que é muito mais fácil para o sistema alienar os jovens do que educar, né? É só isso que eu tinha para falar. E muito obrigada. E professor, muito obrigado. Mestre, ele não é um professor, ele é um mestre. Muito obrigado. Obrigada, Cíntia, pela participação. Professor José Henrique, vai passar também para suas considerações finais. Antes disso, eu queria imensamente agradecer a sua contribuição aqui, foi muito rico, né? A gente se conhece pelo grupo, né, da Rede Mineira de Educação do Campo, né? Então eu trouxe um convite para os colegas da rede, o professor se disponibilizou a estar aqui com a gente hoje nesse curso, né? Então eu sei que nós que trabalhamos com uma agenda muito apertada, eu sei o quanto que é caro, né, o nosso tempo para participar nesses espaços. Então, novamente, eu agradeço a sua disponibilidade, por ter convidado também, né, esses alunos da licenciatura em Educação do Campo para estar aqui, e muito obrigada mesmo. Bom, eu que, né, gostaria de agradecer o convite, mas principalmente a presença dos estudantes, dos professores, né, que fizeram um esforço depois de um dia de trabalho, de estar aqui presencial, né, na hora, para poder fazer o debate, compartilhar a reflexão. E eu vim justamente porque eu tenho a convicção de como que é importante dialogar com os professores, porque apesar de todas as dificuldades que a gente enumerou aqui, quem está contribuindo para construir uma massa crítica são os educadores. Não é a televisão, não é o rádio e não é as mídias sociais. Se nós temos, né, algumas conquistas a celebrar, eu sei que isso passou pela mão dos educadores e educadoras das escolas da educação básica e dos diversos espaços. Então, isso é o que me levou a aceitar o convite,
justamente pela compreensão da importância desse espaço e de a gente estar sempre dialogando e nos colocando à disposição dos professores e das professoras, dos educadores em geral, em todos os níveis, para que a gente avance na nossa compreensão da realidade, dos desafios, porque aí a gente também não se pune, porque passa a entender melhor o que está em jogo. Nós que estamos fracassando, como dizem, né? O fracasso da educação é o professor que é acomodado, que não se esforça, que não sei o que lá. Então a gente passa a entender, não se martirizar e, entendendo as dificuldades, nos engajarmos ainda mais nas nossas tarefas, na nossa atuação, né? E então agradecer o convite, agradecer os educadores que estão aqui, os meus alunos que, né, também vieram participar, se somar. Muito importante a gente estar dialogando. E longe de dizer, né, que tudo vai ser responsabilidade do professor, esse discurso de tudo passa pela educação, a educação é tudo, ele é fictício, né? Nós temos que cada vez mais também participar da vida política do país, nos conscientizar, nos envolver nos vários espaços, e não é só o espaço da sala de aula, mas é também o espaço dos movimentos e das lutas, tá? Porque é por aí que passa muita coisa também. Então eu finalizo, né? E vou pedir licença porque meus moleques chegou ali para abrir a porta, meus meninos chegaram, estão até me ligando aqui. Tá joia. Para ir lá abrir a porta para eles entrar, tá? Obrigada novamente. Licença um minutinho, já volto se der Sim. tempo, se a senhora quiser fazer o encerramento, senão eu já volto. Eu Tá? já estou encerrando aqui também, né? Vou agradecer a presença dos alunos, o agradecimento ao professor José Henrique que eu já fiz, né? Mas quero agradecer também aqui aos alunos do curso de aperfeiçoamento, da licenciatura em Educação do Campo, a professora colega aqui também de departamento, a professora Karina, do D7, que agora que ela escreveu aqui no chat, que eu pude ver que ela está presente. Então, assim, muito obrigada, viu, a todos e a todas. O nosso curso de aperfeiçoamento, ele continua com mais 2 aulas abertas das suas disciplinas, né? Então a gente terá outros encontros, eu vou continuar divulgando nos grupos, nas redes, vocês podem convidar colegas de trabalho, colegas de turma, né? Outros estudantes para virem participar, porque eu acredito que isso enriquece muito aqui o nosso debate, porque a gente vai trazendo também um pouco das nossas experiências, das nossas realidades, né? Então, assim, para finalizar a nossa aula, né, agradeço também a tutora aqui do curso, a Jussara. A gente vai encerrando. Tá, professor José Henrique, a gente já está aqui encerrando. Te agradeço novamente, né, a sua disponibilidade. E é isso. Muito obrigada mesmo. E no próximo encontro a gente vai trazendo aqui outras pautas para a gente dar continuidade ao nosso curso aqui de aperfeiçoamento. Eu vou pausar aqui a gravação para a gente finalizar. Tchauzinho, pessoal. Boa noite, pessoal. Um abraço, foi um prazer. Até mais. Até mais. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Uhum.